Olá, jovens, tudo bem? Vamos lá, continuando ainda, fiz mais um videozinho aqui porque esse assunto é extremamente importante. Então eu separei aqui mais 3 exemplozinhos envolvendo aí grandezas diretamente e inversamente proporcionais, a regra de 3, para que fique bem claro isso aí fique bem memorizado para vocês, porque esse assunto é um assunto que vai aparecer e é de extrema importância para vocês, ok? Vamos lá. Então, mais um exemplo aqui, ó, de grandezas aí diretamente e inversamente proporcionais e a regra de 3. Então, ó, num acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres para 60 dias. Então, ó, vamos lá. Soldados e víveres. Então, nós temos 30 soldados com víveres para mais 60 dias. Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, então, gente, ó, primeiro peguinha daqui, ó. Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, por quanto tempo o acampamento estará abastecido? Então, ó, muito cuidado, tá, gente? Porque se você usar simplesmente o 90 aqui, você errou a questão. Porque ele fala se mais 90 soldados chegam ao acampamento. Então você já tinha 30 e agora chegaram 90 a mais, então você ficou com 120 soldados no acampamento, tá? Então o acampamento estará abastecido por quantos dias? Então vamos lá, muita atenção aqui. Por quê? Porque a quantidade de soldados aumentou muito. Então a quantidade de mantimentos agora vai dar para uma quantidade menor de dias. Então trata-se de grandezas inversamente proporcionais. Eu vou jogar na regra de 3, mas na sequência vocês vão ver isso aí, como é que fica aí interessante. Então, ó, 30 está para 120, assim como tenho que inverter. São grandezas inversamente proporcionais, assim como D está para 60. Quer simplificar aqui, ó? Quer simplificar aqui? Vai ficando mais simples aí. Quer simplificar aqui também por 3 dá 1, simplifica aqui por 3 dá 4. Então, ó o que nós ficamos, o que nós temos aqui, ó. 1 está para 4, assim como D está para 60. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, então 4 vezes D dá 4D e 1 vezes 60 dá 60. Então aí 4D igual a 60, então eu pego 60 dividido em 4 partes iguais, 60 dividido por 4. Dividir por 4 é simples, né? É a metade da metade, né? A metade de 60 é 30 e a metade de 30 é 15. Então eu tenho víveres para mais 15 dias, que é o que responde a pergunta desse exercício. Mas ó, dá uma olhada aqui na disposição desses números e na relação entre eles. Ó. Repara que de 30 foi parar no 120. E aí os 60, o que teria acontecido? Ó, aqui, ó, o 30 para virar 120, você quadruplicou essa quantidade. Como nós já verificamos que essa grandeza, esses elementos tratam de uma grandeza inversamente proporcionais, então o que vai acontecer? Você aqui, você vai inverter a operação. Ao invés de multiplicar, você vai dividir por 4, que foi o que aconteceu aqui, ó. 60 dividido por 4 dá 15. Não haveria necessidade de você ter montado novamente uma regra de 3 para você poder resolver essa questão, tá? Então fiquem atentos aí de quem é importante e cuidado com o enunciado, tá? Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, então soma isso daí, leva em consideração aí todas essas informações que são extremamente importantes. Muito atento à interpretação de texto, às informações que vêm aí no enunciado, ok? Vamos para o próximo. Escola Preparatórias para Cadetes da Aeronáutica, EPICAR. Uma fábrica recebeu uma encomenda de 50 aviões. Vamos lá, bastante informação nessa questão. Ó, 50 aviões. A fábrica montou os aviões em 5 dias. Então, 5 dias. Utilizando 6 robôs. De mesmo rendimento, que trabalharam 8 horas por dia. Então vamos colocar aqui tempo em horas, 8 horas por dia.
Uma nova encomenda foi feita, desta vez 60 aviões. Nessa ocasião, um dos robôs não participou da montagem. Então, se nós tínhamos 6, agora nós temos 5, porque um não participou da montagem. Para atender o cliente, a fábrica trabalhou 12 horas por dia. O número de dias necessários para que a fábrica entregasse as 2 encomendas, então vamos ver aqui, ó, a quantidade de dias. Então vamos lá. Vamos analisar a relação entre as grandezas, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos pegar uma coluna cheia aqui, ó. A quantidade de aviões. A quantidade de aviões ela está aumentando. Então, se eu tenho uma quantidade maior de aviões, uma encomenda maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar uma quantidade maior de dias. Vamos esquecer o resto. Lembra que quando nós estamos trabalhando com grandezas com regra de 3 composta, o que nós fazemos? Você analisa 2 a 2 e esquece o restante. Tá? Agora eu tenho aqui, ó, já tenho aqui uma referência para a coluna que está a nossa incógnita. Então vamos lá. Vamos ver a respeito dos robôs, a quantidade de robôs aqui, ó. Se eu estou trabalhando agora a encomenda, né, gente? Esquece agora a quantidade de aviões, esquece tempo. Nós só vamos olhar a quantidade de dias trabalhados e a quantidade de robôs necessários. Se eu estou podendo entregar uma encomenda com um prazo maior, numa quantidade de dias maior, eu tenho o direito de trabalhar uma quantidade menor, com uma quantidade menor de robôs, porque eu tenho um prazo maior para fazer uma entrega. Certo? E agora, beleza, estabelecemos isso daí, viu que deu inversamente proporcional, esquece agora a quantidade de robôs, vamos ver o tempo, tá? Então lá, numa mesma encomenda, se eu estou podendo, se eu tenho um prazo maior, uma quantidade maior de dias, eu posso trabalhar uma quantidade menor de horas por dia, esquecendo da quantidade de aviões, esquecendo do robôs, porque sempre quando você compara as colunas apenas 2 a 2. O restante você mantém como constante e esquece, tá? E aí depois que você junta tudo. Então vamos voltar agora, vamos enxergar todo mundo para poder montar nosso equacionamento. Então, ó, pega a coluna onde tem a incógnita. A coluna que tem a incógnita é 5 está para D. Então essa aqui vai ser meu padrão, então. 5 está para D. Isola, coloca ele isolado na igualdade. Vamos lá, 5 está para D, repara que aqui a coluna de aviões ficou diretamente proporcional ao número de dias. Então eu mantenho a coluna de aviões. Então, ó, isso aqui é igual a 50 está para 60, multiplico. Agora robôs, cuidado que robô agora é inversamente proporcional. Então ao invés de 6 está para 5, é 5 está para 6. E o tempo também deu inversamente proporcional. Então eu inverto. Então 12 está para 8. Vamos ver o que tem de simplificação a princípio, e depois se tiver mais alguma simplificação. Ó, vou dividir por 4 aqui, dá 3, vou dividir por 4 aqui, dá 2. Tem mais alguma simplificação? Vou dividir por 10 aqui, vou dividir por 10 aqui. Já vou aproveitar aqui, ó, vou simplificar aqui, ó, vou simplificar por 3 aqui, e vou simplificar por 3 aqui, vai dar 2. Então não estou vendo claramente mais nenhuma simplificação. Vamos ver o que sobrou aqui para a gente. Se tiver mais alguma simplificação, a gente faz posteriormente. 5 vezes 5 dá 25. Vezes 1 dá 25. 6 vezes 2 dá 12. Vezes 2 dá 24. Beleza. Vamos aplicar então aqui a propriedade fundamental das proporções. Então, ó, 25 vezes o D dá 25D. Isso daqui é igual a 5 vezes o 24. Também não vou efetuar essa multiplicação. Vocês já vão entender por quê. Então, ó, vamos dividir por 25. Ó, então, 5 vezes o 24 dividido por 25. Eu não multipliquei, gente, porque dá uma olhadinha aqui. Ó, tem mais uma simplificação aqui. Ó. Então, simplifica por 5 aqui dá 1, simplifica por 5 aqui dá 5. Então agora facilitou bem a nossa vida para concluir a questão, porque lá em cima eu fiquei com 1 vezes 24, dá 24, e aqui embaixo eu fiquei apenas com 5. Então aqui o D é igual a 24 dividido por 5, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 dividido por 5, né, 40 dividido por 5 dá 8. Então 4 dividido por 5 dá 0,8. Então isso aqui, ó, são 4,8 dias. Muito cuidado, tá, gente? Porque, inclusive, as alternativas aqui, elas não estão com peguinha aqui, mas tem que tomar cuidado.
Porque você vai ver, só 4,8, Carlos, não tem nenhuma alternativa que se encaixe aqui. Por quê? Porque a pergunta é o seguinte, ó. O número de dias necessários para que a fábrica entregasse as 2 encomendas foram... Então, o total de dias, ó, a primeira encomenda entregaria em 5 dias. A segunda encomenda em 4,8 dias. Então, 5 mais 4,8 são 9,8 dias. E 9,8 está compreendido entre 9 e 10. Então, essa é a alternativa para a nossa questão. E uma questãozinha bem interessante envolvendo grandezas aí diretamente e inversamente proporcionais, numa distribuição aí colocada numa regra de 3 composta aí. Bem interessante aí para vocês, ok? Mais um terceiro exemplo aqui que fala aí a respeito de regra da sociedade, é uma questão que é estilo de questão que é bem manjadona aí, tá bom? Vamos lá. Pensando em um investimento a longo prazo, 3 irmãos compraram um terreno há 3 anos. O mais velho investiu R$ 22.000. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos aproveitar o espaço aqui, ó, o mais velho eu vou considerar como A. Então R$ 22.000. O segundo investiu R$ 17.000. E o caçula apenas R$ 11.000. Então o caçula R$ 11.000. O terreno está sendo vendido a R$ 65.000. Quanto cabe ao irmão mais velho receber, sabendo que os 3 dividiram o valor da venda em partes diretamente proporcionais ao capital que cada um investiu? Então, ó, vamos lá. Então vamos ver aqui, ó. Vamos montar essa proporção. Ó. A está para 22.000, assim como B está para 17.000, assim como C está para 11.000, assim como A mais B mais C está para 22.000 mais 17.000 mais 11.000. Vou apertar um pouquinho aqui, tá? Então vamos lá. A está para 22.000. Vamos ver por que nós ficamos ali. Assim como B está para 17.000, assim como C está para 11.000. Assim como A mais B mais C é o valor total do terreno, que é 65.000. E aqui, ó, 20.000 mais 10.000, 30.000 mais 10.000, 40.000. 2.000 mais 7.000 dá 9.000, com mais 1.000 dá 10.000. Então 40.000 com 10.000 dá 50.000. Vamos para as nossas simplificações para facilitar a nossa vida. Então eu posso simplificar aqui por 10, por 100 e por 1.000. Aí aqui dá para simplificar por 5, dá 13, dá para simplificar por 5 aqui, dá 10. Ok? Então vamos lá, para poder responder, repare que agora eu não preciso mais de todas essas igualdades aqui. Por quê? Porque ele pergunta a respeito do irmão mais velho. O irmão mais velho nós consideramos o irmão mais velho como o A. Então, ó, A está para 22.000, assim como 13 está para 10. E aí, aplicando a propriedade fundamental aqui das proporções, 10 vezes o A dá 10A. 22.000 vezes 13, vou montar aqui de uma maneira prática. Aqui, ó. Vamos pegar aqui 13, vamos multiplicar por 22.000. Deixa o zero para fora que depois a gente só baixar o zero. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui dá 6, aqui dá 8 e aqui dá 2. Abaixando 3 zeros, 286.000. Isso é o valor de 22.000 vezes 13, 286.000. Ok? Então, para saber o valor do A, né, que é o valor referente ao irmão mais velho, você pega o 286.000 e divide em 10 partes iguais. E aí, dividir por 10 é bem simples. Dividir por 10 é bem simples. Então, corta um zero aqui, corta um zero aqui.
286 mil dividido por 10 dá simplesmente R$ 28.600, que é o que cabe ao irmão mais velho receber. 28.600, que é a alternativa aí. Ok? Certo, gente? Então, ó, essas distribuições, esses exemplos aí são exemplos extremamente importantes. Eu volto com mais vídeos na sequência aí de resolução de exercícios das provas. Vamos colocar aí distribuição aqui, foi diretamente proporcional. Vamos colocar nos exercícios aí se as distribuições forem inversamente proporcionais. E aí dentro dos exercícios fica bem simples da gente poder conversar, da gente poder enxergar a respeito disso daí com maiores detalhes. É muito mais importante a gente conseguir resolver isso no exercício, esses detalhes, porque é lá que você vai precisar aplicar todos esses conhecimentos, todas essas ferramentas, todas essas dicas, beleza? Grande abraço, beijão no coração de vocês, tudo de bom, hein? Avante, força nos estudos!